Venha já, Deus vai mudar você. Modificar sua vida com poder. Este é o momento de você já não suporta tantas lutas. Só teu Senhor pode te dar conforto pleno, vida feliz. Ele te diz: só modificar sua vida com poder. Este é o momento de você ouvir sua doce voz. Vem sem demorar. Este é o momento de você ouvir sua doce voz. Vem sem demorar. Vem sem demorar. Vem sem demorar. Olá, é um prazer encontrar com você no início dessa jornada que deve durar uma semana. São 8 temas em que vamos estudar juntos a Palavra de Deus, vamos procurar descobrir o que podemos fazer para que nossa família seja blindada, seja protegida, seja abençoada pelo Senhor Jesus. Os temas que vamos estudar não são sermões, são estudos dentro da Bíblia. Eu quero convidar você a ter sempre a sua Bíblia em mãos, quem sabe ter uma caneta, um lápis para sublinhar, porque na Palavra de Deus está o caminho, está a luz para a nossa vida, para onde nós devemos colocar os nossos pés. Antes de irmos para o estudo de hoje, que começa na primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12, eu quero recomendar para você um livro que considero um livro muito especial. O livro O Lar Adventista não é um livro doutrinário, não é um livro proselitista, não é um livro apenas para adventistas, mas é um livro para toda a família cristã que deseja colocar em prática princípios cristãos no gerenciamento da sua vida familiar, na escolha das rotinas apropriadas, na maneira de se relacionar dentro de casa, entre o casal, entre os filhos. Eu tenho recomendado para
casais de noivos que estão planejando já o casamento, já estão com data marcada para o casamento, e mesmo antes, para que comecem a ler devagar esse livro, absorvendo esses conceitos, sublinhando o livro, orando juntos. Por falar em namoro, noivado, nós vamos ter um tema sobre este assunto durante esta semana. Vamos falar sobre paternidade, vamos conversar sobre sexualidade, sobre divórcio, sobre casamento, enfim, sobre como incluir a Deus na realidade da vida em família. Vamos agora, com a palavra de Deus em nossas mãos, orar, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo de sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, queremos convidar a Tua presença para a nossa vida, para esse estudo. Que o Teu Espírito Santo coloque dentro de nossa mente as verdades que necessitamos conhecer para a nossa salvação, para a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Senhor, vem estar conosco agora. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Se sua Bíblia já está aberta, na primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12, você pode me acompanhar. Nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando eu descobri esse texto, a Mari e eu, minha esposa, estávamos passando por momentos muito difíceis na nossa vida conjugal. Nós estávamos no início do nosso casamento e pelas crises que nós estávamos passando, nós já vislumbrávamos muito perto uma separação. Já conversávamos sobre isso. E Deus usou alguém para me chamar a atenção para este verso. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Deus me falou muito nesse texto. Testemunha este que Deus nos deu a vida eterna. Eu percebi que vida eterna era algo que eu não tinha. Eu percebi que vida eterna era algo que eu teria no céu, livre do pecado, livre das consequências do pecado, livre das dores do pecado. Nós dois, a Mari e eu, estávamos sofrendo muito, o sofrimento era muito grande, a vergonha da possível separação, tanta coisa, dor pelos nossos conflitos que eram muito sérios. Mas por esse texto Deus estava me falando: filho, vida eterna é algo que você pode ter agora. Deus pode já dar para você o início da vida eterna. E o céu vai ser apenas a continuação desta vida eterna. E o primeiro verso que nós lemos, o verso 11, diz que esta vida está no Filho. O Filho de Deus é Jesus. Deus disse para mim: você quer ter vida eterna, meu filho? Você precisa ter o Filho de Deus. Você precisa ter Jesus. E de alguma maneira Deus me revelou que, apesar de eu já ter a igreja, de eu conhecer as doutrinas da igreja, de nós fazermos o culto da família em casa, eu não possuía o Filho de Deus. Eu não tinha comunhão com o próprio Jesus. Ter comunhão com Jesus é diferente de ter comunhão com a igreja. É diferente de ter comunhão com as doutrinas da igreja. É diferente de frequentar a igreja. É diferente de apenas fazer o culto. E o verso 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, vida eterna. Essa vida que Deus está querendo me dar hoje e que já é um início da vida eterna que vamos ter no céu, é algo diferente, é algo que produz um senso superior de realização, de satisfação. É algo que começa a operar no meu corpo, na minha mente, produzindo já o ambiente
do céu, já me ajudando a viver na frequência do céu, já me ajudando a tornar a minha casa um cantinho do céu. E o que eu preciso fazer para ter o Filho? Para ter o Filho de Deus, para ter Jesus, eu preciso meditar em Jesus. Eu preciso diariamente tomar tempo para ir à presença dEle. Essa é a primeira coisa. Tomar textos da Bíblia que falem de Jesus, meditar nele, conversar com Ele, procurar memorizar esses textos e procurar entrar à presença de Jesus, imaginar o cenário, contemplar, esta é a arte da contemplação. Paulo diz em Coríntios, contemplando como por espelho a face do Senhor, o rosto do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. E eu entendi que quando eu contemplo Jesus, o caráter de Jesus começa a tomar posse do meu caráter. Haviam algumas coisas em meu caráter que me causavam problemas e que me faziam maltratar às vezes até as pessoas que eu amava, como por exemplo minha esposa. Eram traços de caráter contra os quais eu não tinha força para lutar. Mas a palavra de Deus diz que contemplando a Jesus, como por espelho, nós somos transformados. O Senhor Jesus começa a colocar em mim um novo caráter, uma nova natureza através desse processo de contemplação. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar tempo para passar na presença de Jesus, meditando em textos da Bíblia que falem sobre Ele, sobre o próprio Filho de Deus. Depois eu preciso orar, ainda em particular, sozinho eu com Deus, com meu Deus. Eu preciso abrir meu coração para Deus em oração. Eu preciso estudar o livro santo, o livro de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, disse Davi, para não pecar contra ti. Esse livro, pingando na minha cabeça, vai transformar a minha vida. Diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Este livro na minha mente, mais do que a mídia, mais do que os outros entretenimentos, vai influenciar a minha mente para vibrar na frequência do céu. Eu preciso estudar as coisas de Deus, eu preciso passar tempo com as coisas de Deus. Em segundo lugar, eu preciso tomar tempo para estar com Deus em família. E agora eu estou falando para você do culto da família. Culto da família deve ser um momento rápido. Eu quero falar do culto da família todos os dias. Amanhã vou perguntar para você como foi o culto da família na sua casa. Você quer fazer o culto da família? Vou explicar para você. A gente faz assim. Reúne a família, claro que primeiro precisa fazer um contrato. Você precisa conversar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, fazer o contrato com os filhos, dizer, filhos, esposa, marido, nós queremos mudar a rotina da nossa casa, nós queremos mudar o rumo da nossa casa, nós queremos, em vez de buscar coisas materiais apenas, buscar as coisas desse mundo, nós queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro lugar é primeiro lugar. Então a gente deve buscar a Deus assim que acorda. A gente deve acordar, despertar, não para ir trabalhar, não para ganhar dinheiro, não para ganhar o sustento, porque o sustento é assegurado por Deus para aqueles que o buscam em primeiro lugar. Então nós queremos nos reunir para buscar o reino de Deus. Como que a gente faz isso? É um momento muito rápido, não deve ser demorado. Se o culto da família em sua casa é demorado, ele vai terminar, porque não é esse o plano de Deus. É um momento muito curto, 5, 7 minutos no máximo, em que você vai fazer 3 coisas. Você vai cantar um hino que louve a Deus. Você vai estudar um trecho da palavra de Deus. Existem livros apropriados para isso. Existem meditações diárias. O livro Meditações Diárias, por exemplo, é um livro devocional que tem uma meditação sobre a palavra de Deus para cada dia do ano, com um texto da Bíblia como cabeçalho, para você memorizar, talvez, e então você estuda, você lê uma página, você lê aquilo em 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos com a sua família. E no final do culto, você vai orar, pedindo a bênção de Deus para a sua família. Sabe, os anjos de Deus fazem um muro de proteção
em volta de famílias que se dedicam assim a Deus pela manhã. E por fim, tem mais uma coisa que você precisa fazer. A terceira coisa, você já buscou a Deus em particular, no começo do dia. Você buscou a Deus em família, no começo do dia. E agora a terceira coisa, você precisa buscar a Jesus coletivamente. Ir à igreja, vá à igreja, reúna sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Vá à igreja, sente-se à igreja, busque ao Senhor, ouça a pregação da palavra de Deus. Isto é muito importante, isto é fundamental para que você tenha a vida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida e esta vida está no seu Filho, no Filho de Deus. Eu quero partilhar com você um texto mais da palavra de Deus que fala sobre o Filho. Esse texto está no livro de Hebreus, no capítulo 1, dos versos 1 a 4. E nós vamos lê-lo juntos agora. Diz assim a Bíblia: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja que está aparecendo de novo o Filho aqui, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto me revela coisas muito preciosas a respeito de Deus o Pai e do Filho, Senhor Jesus Cristo. A primeira delas está aqui no verso 1. Diz que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sabe, a iniciativa de falar, a iniciativa de comunicar é de Deus, porque Deus quer me ajudar. Deus quer ajudar você. Eu não sei qual problema você está passando, qual dificuldade a sua família está passando, o seu relacionamento familiar está sofrendo, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus tem orientações, Deus tem dicas, Deus tem conselhos na sua palavra. Nós vamos estudar alguns deles nesta semana. A iniciativa sempre é de Deus e Deus usa seus profetas para nos falar, para nos alcançar. O verso 2 agora começa a nos apresentar algumas características do Filho de Deus. A primeira delas, que aparece no verso 2, é que ele é herdeiro de todas as coisas. Se ele é herdeiro, ele é o dono. Eu não sou dono. Eu não sou dono do meu carro. Eu não sou dono da minha casa. Eu não sou dono do meu trabalho. Ninguém é dono de nada nesse mundo. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, é o proprietário de todas as coisas. E sabe por que a gente se preocupa com coisas materiais, com emprego, com salário? Eu descobri que a preocupação vem de noções equivocadas a respeito da propriedade. Se eu não sou o dono, quem tem que se preocupar é o dono. A mim compete buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E a palavra de Deus diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma segunda característica de Jesus, que aparece no verso 2, é que ele é o Criador do universo. Ele fez todas as coisas. Quando eu estava tendo problemas muito sérios no meu casamento, eu percebia que eu precisava de um milagre. Meios naturais não teriam condições de resolver o nosso problema. Eu precisava de milagres. E quando a gente fala em milagres, a gente pensa em Deus. E quando a gente pensa em criação, a gente também pensa em milagres. Porque a Bíblia diz que as coisas que hoje são visíveis foram feitas a partir de coisas invisíveis pela palavra de Deus. Ou seja, Deus usou meios que não são meios naturais, não são meios conhecidos pela ciência hoje. Deus usou milagres para fazer o universo, para trazer à luz as coisas que hoje podem ser vistas. E se Deus foi poderoso para criar todas as coisas, Deus foi poderoso para criar os animais, para criar o mundo, para criar os cenários belos que nós podemos ver na natureza hoje, Deus é poderoso o suficiente para transformar as condições da nossa vida, se este é o seu plano.
A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você busca a Deus, Deus pode fazer com que este seu sofrimento contribua para o seu bem e Deus pode inclusive alterar as circunstâncias da sua vida. Eu estou lembrando agora de um texto da palavra de Deus que diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Ou seja, isso está em Provérbios capítulo 16, verso 7. Se o meu caminho é agradável ao Senhor, o Senhor tem poder para reconciliar, fazer a reconciliação entre mim e os meus inimigos. Veja que coisa preciosa! Talvez você esteja dormindo com um inimigo ou dormindo com a inimiga. Você pode estar tendo inimizades no seu trabalho, mas se o seu caminho é agradável ao Senhor, se você procura colocar a sua vida nos caminhos de Deus, Deus, de maneira sobrenatural, por milagre, não por uma explicação natural, Deus pode fazer a reconciliação. E Deus fez a reconciliação na minha casa. Hoje eu olho para trás, que milagre maravilhoso! Como eu tenho motivos para agradecer a Deus, porque Ele pode fazer a reconciliação. O Senhor é poderoso, porque Ele é o Criador do universo. Ele é especialista em milagres. Mas há uma terceira característica do Filho de Deus, do Senhor Jesus, que aparece no verso 3 do capítulo 1 de Hebreus. Diz que Ele sustenta todas as coisas. Ele é o mantenedor. Ele não só foi o Criador, mas Ele é o mantenedor. Se a sua família ainda está junta, ainda se sustenta, é por causa do Filho. É o Filho que sustenta todas as coisas. Se você quer ter a manutenção da sua família, se você vê que a sua família está se esfacelando, está se desestruturando, o divórcio está batendo à sua porta, lembre-se desse texto. O Senhor Jesus é o que mantém todas as coisas, segura todas as coisas, mantém todas as coisas juntas. Mas o texto ainda continua dizendo que é através da palavra do seu poder. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus tão certo como se Deus estivesse falando audivelmente. Nós não podemos ouvir a voz de Deus, mas nós podemos ouvir a sua voz através da sua palavra. A Bíblia é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Agora, eu não recebo o sustento da minha vida, o sustento da minha família, apenas por ler a Bíblia. Este milagre acontece através de 3 etapas. Primeiro, eu preciso exercer fé. Eu preciso crer que este livro é a palavra de Deus. Fé não tem explicação. Fé é crença. Você precisa escolher crer. Ou você crê nesse livro e regra a sua vida por ele, ou você vai atrás da sua cabeça, ou da cabeça dos artistas da TV, ou da cabeça do seu vizinho, ou dos seus amigos. Ou você crê que esse livro é a palavra de Deus e você o segue, ou você segue a sua própria cabeça ou a cabeça de outros seres humanos. E eu quero desafiar você a fazer uma experiência, a provar. Comece a ler esse livro e procurar viver conforme o que está escrito. Se esse livro mudar a sua vida, mudar as condições da sua vida para melhor, então esse livro é a palavra de Deus. Mas se nada acontecer ou a sua vida piorar, eu quero pedir a você que traga esse livro para mim, como disse um pastor uma vez para mim, e eu vou ajudar você a picar este livro, porque então ele não serve para nada. Mas eu creio que este livro é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é que você precisa exercer fé. Agora, a fé sozinha não muda a nossa vida. A fé precisa ser seguida de prática. Você crê que este livro é a palavra de Deus, você o lê e agora você pratica as verdades desse livro. Quando você une a fé com a prática, com a obediência, então você vai ter a proteção, você vai ter a blindagem na sua família. Noé ouviu a palavra de Deus, Deus disse para ele, constrói uma arca. Noé creu na palavra de Deus, Noé praticou a palavra de Deus, construiu a sua arca. E lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz que
isto foi para a salvação da sua casa. Noé salvou a sua casa por obedecer à palavra de Deus. Você pode salvar a sua casa, você pode salvar o seu emprego, você pode salvar a sua vida por obedecer à palavra de Deus. E o último aspecto que eu quero destacar a respeito do Senhor Jesus é que, diz aqui no verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu adoro um Deus que fez purificação de pecados. Eu sou pecador, eu tenho falhas. Quando eu comparo minha vida com este livro, eu percebo que existem muitas diferenças. Este livro é puro, é santo, fala de coisas puras, de coisas santas, de céu, de Deus. Quando eu olho para mim, eu vejo transgressões, eu vejo impureza, eu vejo erros, eu vejo defeitos, mas eu adoro um Deus, e esse é o seu Deus, esse é o seu Jesus, um Deus que fez purificação de pecados, um Deus que não se afasta de pessoas defeituosas, um Deus que toma iniciativa, um Deus que procura, um Deus que quer se aproximar de pessoas erradas, um Deus que diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, eu vim buscar pessoas que precisam, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E a Bíblia diz que Jesus morreu por pecadores, o pecado ocasiona a morte, o salário, a consequência do pecado é a morte, mas Jesus veio a este mundo, desceu aqui, tomou nosso pecado sobre si, e onde está pecado, está a morte. E Jesus morreu com os nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a vida que era dele. Ele fez uma troca. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que no início dessa semana, eu quero convidar você a aceitar a morte de Jesus por você. Aceitar a morte de Jesus pelos seus pecados. Dizer, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, confesse seus pecados a Jesus. Diga a Jesus, como disse Davi, no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Peça isso para Deus. E sabe o que Jesus vai dizer para você? Ele vai dizer o que está no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Este é um milagre que o Senhor Jesus quer fazer em mim, quer fazer em você hoje. O estudo da palavra de Deus nos está estendendo um convite. Esse convite vem da parte de Deus. E eu quero fazer esse convite para você em nome de Deus, para você aceitar Jesus na sua família, aceitar Jesus como Criador, como mantenedor, como aquele que pode fazer milagres, como aquele que sustenta todas as coisas e como aquele que purifica a nossa vida. Ele quer purificar minha vida, quer purificar a sua vida. Ele pode restaurar as coisas. O Robson vai cantar um hino que nós vamos cantar todos os dias desta semana, juntos, que fala desse milagre de Deus. Enquanto ele canta, eu vou estar orando por você, por mim, por todos nós. Vamos cantar juntos. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu. Te peço. Molda-me os pensamentos. Vem e permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar.
Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Molda-me os pensamentos, vem e permeia meu ser. Revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita para sempre, Senhor, em meu lar. Senhor Jesus, juntos nós pedimos por restauração. O Senhor é um Deus que vê, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, que conhece a dor, que conhece as alegrias e pode nos levar da dor para a alegria. Então, Senhor, faz da nossa casa um cantinho do céu, molda os nossos pensamentos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.